Amém? Aleluia. Cadê o nosso irmão Dudu? Dudu, põe só um pouquinho aqui desse microfone para mim aqui. Amém? Bom dia, queridos. Bom dia. Hoje estou tendo a honra de estar aqui mais uma vez, né? Na frente de vocês, para humildemente ser usado por Deus, trazer a palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando a gente traz uma palavra para a igreja, há um princípio básico, né? Que aquilo que a gente vai trazer, que seja primeiro ministrado a nós, que estamos trazendo a palavra de Deus. E isso é o que Deus tem trazido ao meu coração, né? Algumas outras palavras eu já trouxe antes, diferentes contextos, mas essa Deus me incomodou a falar sobre o amor de Jesus. Um amor incondicional. E a gente vai falar sobre uma mulher, né? Uma mulher que teve sua parte na história de Jesus, ela teve o seu momento. Mas ela não só teve o seu momento como outras mulheres, ela conseguiu atrair a atenção de Jesus. Por isso, tão especial esse momento que ela passou na vida dela. Hoje não vai ter o tecladista. Tá, vamos deixar ele preservado hoje para o final. Amém? Mas se você está com seu boletim aí, ou se você trouxe sua Bíblia também, você pode abrir no livro de Mateus, capítulo 9, o versículo 20 ao 21. Se a minha versão por algum tiver um pouquinho diferente da sua, eu uso a King James. Tá? Mas diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Amém? Você pode ler de novo comigo? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste, pois ela dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Amém? As mulheres aqui sabem muito bem o que essa mulher passava naquele momento, né? A gente sabe, isso não é nenhuma revelação, isso é um fato, né, real, comprovado cientificamente, que uma vez por mês a mulher entra no seu período, né? E essa mulher, por algum motivo, ela estava nesse processo há 12 anos. No caso dela já não era só um período, no caso dela já havia se agravado, era uma hemorragia. Era uma hemorragia, então ela sangrava constantemente. Mas a Bíblia conta a história dela aqui, nós vamos ler, que aconteceu algo diferente. Depois de 12 anos, você que é mulher, você faz ideia do que é sangrar durante 12 anos. Talvez você pense assim, é até impossível de essa mulher não ter morrido durante esses 12 anos. Porque nós homens, quando a gente pega um cortezinho, se passar 2 horas para chegar a ambulância, é capaz de a gente morrer de falta de sangue já, né? Ah, morreu porque faltou sangue. Essa mulher já estava sangrando há 12 anos, querido. Nesse sofrimento, nesse processo. Mas, baixa a tua cabeça nesse momento antes de nós continuarmos. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti, Deus, e queremos te pedir aqui, Deus, que Tu venhas falar ao nosso coração, Deus. Quero te pedir aqui, Deus, que Tu venha ser boca
na nossa vida, Senhor, que Tu venhas tocar, meu Deus, no mais íntimo do nosso ser, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te entrego a minha vida, Senhor, os meus lábios, Senhor, a minha boca, a minha voz, Senhor. Faz conforme a Tua vontade no nosso meio, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Jesus nos chama para perto dEle, nos chama para um nível mais alto de intimidade, sem barreiras, sem medo, sem receios, sem doutrina. Ele nos chama e nos desafia hoje a encurtarmos a distância, muitas vezes estabelecida por nós mesmos e nossos preceitos e preconceitos. Ele, Jesus, nos chama a um relacionamento de toque e fé. Amém? Toque, em grego se diz haptomai. Você pode dizer? Haptomai. Haptomai é o significado do toque que essa mulher deu em Jesus. Haptomai, em grego. Em grego. Eu ia falar em inglês, querido, em Greek. Quase internacional já. Em grego, haptomai. Se você for pesquisar, esse é um significado de um toque íntimo. É um toque geralmente que é dado por um noivo na sua noiva. Não é qualquer toque de amigo, é um toque íntimo, é um toque conjugal, é um toque sentimental, um toque somente usado praticamente quando o noivo, na lua de mel, ou quando ele está no quarto com a sua noiva, ele tem esse tipo de toque, haptomai. Foi o tipo de toque que essa mulher deu em Jesus. Não foi simplesmente um toque, vamos dizer assim, simplesmente se eu tocar. A Bíblia diz que ela deu um toque íntimo. E você vai saber por quê que é considerado um toque íntimo. No ponto 1 diz assim: nada estava a seu favor. Amém? A condição dessa mulher a deixava permanentemente impura. A penalidade naquele tempo por entrar no templo enquanto a pessoa estivesse impura variava de 40 chicotadas até a morte por apedrejamento. Então, ela vivia numa época que mulher não tinha vez, querido. Ela vivia numa época que mulher era mulher e homem era homem e algo mais, e mulher era mulher e quase nada. E ela estava num período que ela era considerada impura. Naquele tempo, pela lei, quando a mulher entrava no seu período, ela era impura. O que ela tocasse era impuro, aonde ela deitasse era impuro. Ela não podia sair de casa. Se fosse no arraial, ela tinha que sair do arraial por 7 dias, ou por 5 dias, até que ela se fosse considerada pura. E aí ela entrava de novo. Quanto mais você sair de casa daquele jeito, ela não era impura por um tempo, ela já era impura constante. Marcos 5:25. E certa mulher vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos. Levítico 15:25. E se a mulher tiver um corrimento do sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do corrimento de sua impureza será como nos dias da sua separação. Ela será impura. Levítico 15:4. Toda a cama em que se deitar, o que tiver corrimento será impuro, e toda coisa sobre o que se assentar será impuro. A lei era rígida. A lei era feroz na situação dela. Ela era considerada, mais uma vez, uma mulher, pode-se dizer assim, ela era considerada uma mulher podre. Uma mulher suja. Uma mulher impura. Ela não merecia estar no meio do povo, ela não merecia sair de casa. Mas presta atenção, que essa mulher, a Bíblia diz que ela estava na rua, nas ruas de Jerusalém, por onde Jesus estava passando. Ela tinha saído da sua casa e ela estava no meio da rua. E o pior não era nada, ela queria tocar num rabi, impura.
Ela queria tocar num sacerdote, que ela não podia sentar numa cadeira, que a cadeira era considerada impura. Imagine tocar num sacerdote. Imagine tocar noutra pessoa. Tudo que ela tocasse era considerado impura. E essa mulher estava desafiando todas as leis da Bíblia, querendo tocar nas vestes de Jesus, nas vestes do Filho de Deus, o mais puro de todos. Ela queria tocar impura. Aquela mulher por si só já não poderia nem mais ser visitada, ou ter nenhum tipo de comunhão com ninguém, quanto mais sair às ruas em meio a uma multidão. Ela corria um grande perigo de perder a sua vida, antes pela lei que a condenava, do que pela sua própria enfermidade. Imagina comigo, querido, se essa mulher sai na rua e alguém descobre que era ela, ou que ela estava daquele jeito, o que você acha que ia acontecer com ela? Se um dos fariseus ou um daqueles povos lá que vivia de 007, tentando arrumar a brecha para incriminar Jesus, se eles descobrissem ali no meio daquela multidão que era aquela mulher, o que teria acontecido com ela? Você acha que o final seria tão feliz quanto a gente vê na Bíblia? Provavelmente não. Provavelmente ela seria ali mesmo levada para ser apedrejada até a morte, por causa do abuso de estar fazendo o que ela estava fazendo. E ela não estava querendo só tornar Jesus impuro. Se a Bíblia diz aqui, você vai ler, se a Bíblia diz que era uma multidão e a multidão apertava Jesus, ela com certeza não estava igual o Homem-Aranha por cima das árvores ao redor, não, querido. Ela estava ali no meio. A multidão toda estava impura. Se fosse por isso, aonde ela passou ali, quantas pessoas ela não tocou e ficaram impuros por causa dela, na verdade. Mas a história dela vai mudar, de acordo, a gente vai lendo aqui. E agora a gente vai falar sobre a doença dela, a hemorragia. Como estamos? Como você está? Qual o meu nível de saúde? Onde está o sangramento? Por que não para? Dá uma pausa aqui. Quando Deus trouxe essa palavra para mim, como eu te disse, primeiro ela é ministrada a mim. E aí ela vem para cá, para o papel. E essas perguntas aqui foi o que Deus fez para mim. Como eu estou? Eu te pergunto, como você está? Qual o seu nível de saúde? Material, espiritual, físico? Como é que está o seu nível de saúde emocional? Como que você está se sentindo hoje? Onde está o sangramento? Porque, pasme, nós também sangramos. Nós sangramos. E às vezes nós estamos na mesma situação que essa mulher. Às vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente vem para a igreja, a gente serve a Deus, a gente anda no meio da multidão, porém, nós temos uma hemorragia interna. E aquilo não sara. A alegria vem num dia, no outro dia, ela se vai. A gente para de pecar hoje, amanhã o pecado volta. A gente é curado emocionalmente hoje e amanhã a gente está destruído de novo emocionalmente. E a gente vive nesse ciclo de hemorragia constante. Presta atenção que essa mulher não era uma mulher ímpia. Ela não era uma mulher ímpia, ela era uma mulher no meio do povo de Deus, ela estava no meio do povo de Deus, ela estava dentro de Israel, porém ela estava doente, porém ela sangrava, ela tinha uma hemorragia que não deixava com que ela fosse feliz. E aí a pergunta, por que a hemorragia não para? E eu te pergunto, querido, por que nós não paramos de sangrar? Por que eu não paro de sangrar?
Por que eu não fico curado? O que está acontecendo? O sangue faz parte de todo o corpo e de todo ser que vive. Ele é a chave, o combustível que alimenta todo organismo. Portanto, o sangue é vida. Esta mulher tinha um corpo, sim, porém, a sua vida já estava ao fim. Somente aquele que haveria de derramar o seu sangue poderia estancar de uma vez por todas a sua hemorragia. Você pode repetir isso daqui de novo? Diga, somente aquele que haveria de derramar o seu sangue poderia estancar de uma vez por toda a sua hemorragia. Ela tinha uma hemorragia constante. Mas somente um, aquele que sangraria por todos nós, aquele que sangraria até a última gota de sangue, era o único capaz de parar o sangramento daquela mulher. Ele era o único capaz de mudar a vida dela de uma vez por todas. Eu sou chamado, escolhido, sou corpo e nós fazemos parte do corpo, porém por muitos anos eu sangro, sou hemorrágico e não sei por onde em minha vida não há como parar o fluxo. Essa é a nossa história, querido. Essa é a história da igreja muitas vezes hoje. Muitas vezes nós sangramos, nós somos hemorrágicos, como eu estou dizendo aqui, e nós passamos anos e anos e anos, e nós não conseguimos parar o fluxo. Não há quem pare o fluxo, não há quem cure, não há quem estanque o sangramento. E muitas vezes isso é emocional. Você pode dizer, isso é uma palavra de cura, então. Sim, para quem não entendeu até agora, é uma palavra de cura, de fé, de esperança. Isso está dentro de nós e só um é capaz de parar esse sangramento. Só um, Jesus. Mais uma vez, essa mulher não podia estar ali. Quando eu comecei a escrever essa mensagem, eu tinha dado um título bem dramático para ela. Aí depois eu li de novo, eu disse, eu vou mudar o título porque muita gente pode não entender o título da mensagem, mas eu tinha dado um título bem dramático, eu tinha posto assim, sangue nas ruas. Sangue nas ruas. Imagina comigo, eu quero levar você agora até Jerusalém. Você já viu aquele filme, aqueles filmes de Jerusalém, com certeza? Aquelas ruas bem apertadinhas, pequenas, aquelas casas de barro, tudo juntinho uma da outra. Agora imagina aquele monte de gente andando naquele lugar, ali, apertado, Jesus ali no meio e aquele povo gritando, folha de palmeira para um lado e bode no meio, bezerro, e aquela zorra lá acontecendo, e Jesus lá no meio e não dava para passar nada ali, nem um cachorro não passava no meio. De repente, aquela mulher está lá no meio, sangrando, andando. Agora imagina, talvez ninguém percebeu porque era tanta gente se apertando que não dava para perceber o que ia ficando por trás quando ela estava passando, querido. Imagina a cena, uma multidão enorme apertando Jesus, ninguém conseguia andar, e uma mulher lá no meio, fazendo de tudo para que ela não fosse vista, sangrando no meio da multidão, porque ela poderia ser morta ali. E ela sai ali no meio daquele povo, determinada a tocar na veste de Jesus. E ao mesmo tempo ela tinha medo, porque alguém poderia parar, olhar para o chão e dizer, de quem é esse sangue? E alguém vinha atrás, olhasse e dizia, é daquela pecadora ali. Mata. Mata ela, pega ela, apedreja, dá 40 chicotadas nela, para ela aprender a nunca mais sair de casa. Mas naquele momento ali, para ela era tudo ou nada. Naquele momento ali, para ela era tudo ou nada. Ou ela tocava em Jesus, ou ela morria de um jeito ou de outro. Ela disse assim, se for para morrer dentro de casa, sangrando sozinha, eu prefiro morrer tentando.
Eu prefiro morrer tentando tocar nele. Eu prefiro morrer tentando tocar em Jesus. Vamos ao ponto 3. A esperança. O ouvir que gera uma atitude de fé. Repita isso. O ouvir. Aleluia. Marcos 5, 27. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus. Aqui foi onde tudo começou a mudar, querido. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus. De quem que ela ouviu falar? De Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus. Querido, quando a gente tem uma causa, às vezes, muito difícil de lidar ou de resolver, a gente ouve falar de um advogado, a gente já fica todo empolgado. Diz assim, vai resolver meu problema. Né? Ouve falar de um juiz, ouve falar de uma lei, aquilo já acende o teu coração, aquilo já te dá uma esperança, aquilo já te dá um novo ânimo, você já determina, você já começa a fazer planos em cima daquilo que acendeu no teu coração. Quanto mais essa mulher que estava para morrer já há 12 anos, ela já estava fazendo overtime, querido, no período de vida dela, ela já tinha passado da data já, mas tudo isso era porque Deus tinha um plano. E aí a Bíblia diz aqui, quando ela ouviu falar de Jesus. Romanos 10, 17. Assim então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. João 42, 5. Eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora, eu tinha ouvido de ti com os meus ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Querido, Jó passou por isso também. A Bíblia diz que Jó chegou ao ponto que ele se coçava com um caco de telha, por causa das feridas que ele tinha. E depois ele foi curado, ele foi restaurado. No final do livro ele diz lá, tem até uma música que diz assim, bem antiga. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. A música diz assim, essa música é bem antiga. Essa é a história de Jó. Ele andou com Jesus a vida toda, andou com Deus a vida toda. No final, depois de tudo que ele passou, ele disse assim, antes eu te conhecia pelos meus ouvidos, mas agora não, agora eu te conheço porque eu andei contigo. Essa é a história dessa mulher, querido. Faltava uma fase na vida dela só. Ouvir, ela já tinha ouvido. Agora faltava a fase de ela realmente tocar em Jesus. Se nós hoje realmente tocarmos em Jesus, nós seremos curados. Querido, é impossível você tocar em Jesus de verdade e continuar o mesmo. Se realmente você tocar em Jesus, a tua vida vai mudar. Se realmente você tocar em Jesus, você vai deixar de ser um crente e você vai começar a ser filho. Você vai começar a ser discípulo. Somente quando abrimos nossos ouvidos e decidimos realmente ouvir com fé a voz do Mestre, seus passos, sua palavra de amor, só então uma atitude de fé nos impulsionará a buscá-lo verdadeiramente, seja onde quer que for. E só aí neste lugar, neste momento, nós seremos sarados. Só aí neste lugar, só nesse momento, quando realmente a fé acender dentro de nós, e você dizer assim, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu não quero tocar num pedaço de pano, não. Hoje eu quero tocar na orla da sua veste. Hoje eu quero tocar na orla da sua veste. E você se pergunta, por que a questão de tocar na orla? Tinha que ser na orla? Ela não podia tocar na manga do manto?
Ela não podia tocar no pedaço qualquer do pano lá do que Jesus estava vestindo. Ela tinha que tocar aonde? Na orla. A Bíblia diz assim: se eu apenas tocar na orla da sua veste. E isso me chamou a atenção, querido. Eu dizia, ué, ninguém andava só de orla naquele tempo. Tinha tanto pedaço de pano que essa mulher podia tocar. É o mesmo que eu dizia assim, se eu tocar na ponta da gravata. Ué, a pessoa anda só de gravata? Se ela está de costa, não é mais fácil tocar na parte de trás da camisa? Ou na calça? Ou na gola? Por que ela tem que tocar na parte mais difícil? Tem que tocar na orla. Tem que tocar na ponta da gravata ali. Toca em qualquer lugar, mulher. Se fosse ela dizia, eu dizia, preciso tocar na orla. Não, você quer ser curada, toca em qualquer lugar. Não importa não onde você vai tocar. Toca na ponta da camisa, na gola, na manga. Aonde você tocar, tanto faz. Mas ela disse, não, eu quero tocar na orla das suas vestes. Vamos aqui para o ponto 4. Apenas um toque. Lembrei de outra música, querido. Essa também vocês lembram. É tudo antiga, tudo antiga. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Cantar de novo. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me... Aleluia. Aleluia. Marcos 5, 27 a 29. Veio por trás dela, veio por detrás comprimida, e tocou na sua veste, porque ela dizia, se eu somente tocar nas suas vestes, como dizia na outra versão, na orla das suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo, já está curada daquela aflição. Mateus 9, 20 a 21. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por trás dele, tocou na orla de sua veste, pois ela dizia, se eu tão somente tocar, eu ficarei sã. E eu escrevi aqui, você tem no seu boletim, só um toque real em Jesus Cristo pode verdadeiramente nos fazer diferente. Pode nos fazer diferente. Tem mais algo escrito, não tem? A orla das vestes de Jesus, para ela, era muito mais do que um simples ornamento. Não significava somente algo que aquela mulher deveria tocar, mas muito mais que isso. Era uma lembrança das promessas de Deus e da sua palavra para a sua vida. Querido, eu não botei o versículo aí, mas se você for estudar lá no livro de Levítico, Deuteronômio, diz lá que a orla da veste sacerdotal era para representar as promessas de Deus ao povo de Israel. A orla das vestes do sacerdote representava as promessas que haviam de ser cumpridas, as palavras que Deus tinha falado ao seu povo, que Ele iria fazer aquela orla
ali na veste do sacerdote, representava isso, nada mais, nada menos do que uma lembrança do que Deus havia prometido. Como eu te disse, essa mulher não era ímpia. Ela era do meio do povo de Israel. Ela tinha conhecimento da lei, ela tinha conhecimento da palavra, ela tinha conhecimento das leis judaicas, ela tinha conhecimento das tradições, ela sabia o que significava. Ela queria tocar nas orlas das vestes de Jesus, porque ela sabia que para ela havia uma promessa. Ela não estava atrás da orla, ela estava atrás do que Deus tinha prometido para ela. Ela estava atrás do que era dela de direito. O pai havia prometido algo para ela e ela queria aquilo que havia sido prometido para ela. Deus havia prometido que ia estar com o povo dele, que ia ajudar o povo de Israel. Deus prometeu que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Ela disse, eu quero a promessa hoje, na minha vida. E se lá eu tocar, eu vou alcançar. 5. Quando realmente o tocarmos, seu poder nos mudará para sempre. Mateus 5, 30 a 34. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra virtude de si mesmo, voltou para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Olha só que lindo, querido. Jesus, no mesmo instante, ele para, ele diz assim, quem tocou nas minhas vestes? E a Bíblia diz aqui que ele sentiu, quando saiu, virtude dele. Querido, às vezes a multidão está aí apertando Jesus. E a igreja está lotada, e tanta gente, ninguém às vezes nem sabe quem você é, e você está lá no meio da multidão, mas Jesus não está interessado na multidão, Jesus não está interessado em ser comprimido, Jesus está interessado em algo diferente, Jesus está interessado em quem realmente vai tocar em Jesus. Às vezes você pode dizer assim, tantos anos se passaram e eu nunca mudei. Deixa eu te dizer um segredo. Você não está sendo essa mulher, você só está fazendo parte da multidão. Você não está fazendo diferença. Mas se no dia que você sair da tua casa, ou no dia que você acordar e dizer assim, eu não sou parte da multidão, hoje eu quero tocar. Hoje eu quero raptomai. Hoje eu quero tocar intimamente, hoje eu quero tocar como o noivo toca a noiva. Hoje eu quero sentir, nesse dia que você tocar Jesus desse jeito, ou você deixar Jesus te tocar desse jeito, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. E disseram-lhe, 31, os seus discípulos, tu vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. Olha só, querido, como Jesus é lindo. Você diz assim, ele sabia quem era a mulher? Sabia. Querido, quando você lê a Bíblia, presta atenção nos detalhes, querido. Olha o que diz aqui no versículo 47. Da onde está aqui, no 40, no 30, no 33, no 32. No 32, olha aqui. E ele olhava em redor para ver quem?
Ué, uma multidão com um monte de gente, homem, mulher, tudo misturado. Quando você escreve um texto, você não usa esse termo. Geralmente a gente usa um termo geral. A gente usa aquele, né? Ah, deixa eu ver quem foi aquele. E aí você está incluindo homem e mulher. Mas a Bíblia aqui está dizendo, ele olhava em redor para ver aquela. Jesus sabia quem tinha tocado nele. Ele sabia quem era a mulher. Mas ele estava procurando ela. Ele queria ver ela. Para ver quem tinha tocado, porque havia saído virtude dele, querido. Havia saído algo diferente de Jesus. Poder, unção, havia saído do Filho de Deus, e ele queria ver a mulher pessoalmente. Você pensa assim, Jesus não se importa comigo. Eu sou mais um na multidão. Se importa. Se importa, ele quer que você toque. Depois que você toca, ele quer saber quem tocou. Ele quer ver você. Depois que ele saber, ele quer saber por que você tocou nele, o que te agoniava. Jesus se preocupa com os mínimos detalhes. Você pode achar que não, mas Deus se importa com você em todos os sentidos. Nos mínimos detalhes, Deus se importa com você. Deus sabe quem você é, querido. Mas aí depois a Bíblia diz que essa mulher, de tanto ele procurar, ele olhava, imagina, todo mundo parou, e aquele povo apertando Jesus, e ele diz assim, alguém me tocou, quem me tocou? E o discípulo dele vai assim, tu tá de brincadeira, né? Imagina, uma multidão enorme, tu tá de brincadeira, né, Jesus? Um monte de gente aqui se apertando, e ele já falando assim, um monte de gente aqui te apertando, e tu está perguntando, quem te tocou? Fui eu aqui, ó. Ele diz, não, foi você não. Você não foi. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E aí ela chega para Jesus, atemorizada, claro, por que não? Uma mulher que não podia nem estar na rua, já talvez tinha deixado um rastro pelo meio do caminho, e ela diz ali, talvez ela estava com um manto, para tentar cobrir mais ou menos a sua aparência, atemorizada com razão, porque se ela tira o manto ali, a vizinha fofoqueira está lá no meio, diz aí, essa daí é a sangrenta lá do apartamento B, não era nem para estar saindo de casa, cheia de sangue. E aí o pecado dela ia ser exposto para todo mundo, a impureza dela ia ser espalhada pelos 4 cantos da cidade. Mas como eu te disse, querido, ali era tudo ou nada. Mas ela já tinha sentido que ela estava curada. E aí ela vai diante de Jesus e conta toda a verdade. Esse daqui é um fator importante para ser curado. Não adianta você querer ser curado e sair como se nada tivesse acontecido, querido. Não adianta você querer ser curado e sair como se nada tivesse acontecido. Para ser curado totalmente, você precisa dizer a... Diz de novo, você precisa dizer a verdade. Você precisa contar tudo para Jesus. Você precisa contar tudo para Jesus. Isso é forte. Isso é forte, sabe por quê? Porque nós temos algum tipo de hemorragia. E a gente às vezes não consegue estancar. E o preço de essa hemorragia estancar é tocar em Jesus e contar toda a verdade. Que daquela mulher tinha 12 anos para contar. 12 anos para contar.
Tinha litros e litros de sangue ali para contar a Jesus o que ela tinha passado. A Bíblia é bem curta, já pula direto para o que Jesus disse para ela. Mas aqui faz uma deixa. Ela contou-lhe toda a verdade. E ali Jesus com certeza não chamou ela para o canto não, para dizer, conta aqui segredo. Ela teve que expor ali diante de todo mundo. Jesus é o seguinte, aconteceu isso e isso, estou sangrando, já faz vários anos, sou impura, isso, saí, não era para ter saído de casa, vim para cá, talvez não dava para ver, mas as suas vestes deviam estar sujas de sangue por baixo, porque eu disse que se eu te tocasse hoje, eu ficaria curada. E foi o que ela fez, contou toda a verdade. Lucas 8, 45, 48. E disse Jesus, quem me tocou? Isso é outro livro já aqui. E disse Jesus, quem me tocou? Quando todos negavam. Olha só, uma querendo falar toda a verdade e os outros negando que tinham tocado em Jesus. Uma lá doida para dizer, fui eu, e os outros, não fui eu. Uma querendo falar a verdade e os outros negando. Pedro e os que estavam com ele disseram, mestre, a multidão te aperta e te pressiona e dizes, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vá em paz. Querido, mais em cima, mais antes no versículo diz assim que essa mulher já havia gasto tudo o que tinha com os médicos. Diz assim, se você ler na sua casa, já havendo gasto tudo o que possuía com os médicos, não tendo mais nada, porque ninguém a podia curar. Ninguém podia a tirar da sua aflição. Já havia gasto tudo, querido. Já havia gasto tudo, a Bíblia é bem específica. Já havendo gasto tudo que tinha com médicos. Essa mulher já tinha gasto o seu salário, já tinha gasto as suas economias, já tinha gasto o seu fundo de aposentadoria, já tinha gasto as suas heranças, já tinha gasto os seus bens mais preciosos, já tinha gasto o seu ouro, já tinha gasto a sua prata, já tinha gasto tudo, não tinha mais nada. Talvez só o que ela tivesse dentro de casa era o suficiente para se alimentar e viver a vida miserável que ela vivia. Mas ninguém podia curá-la. Ninguém podia sará-la. Ninguém podia salvar ela. E aí fica a pergunta para a gente. Aonde nós temos tentado buscar a cura, a solução para a nossa hemorragia emocional, muitas vezes espiritual? Por onde nós temos andado? A quem nós temos consultado para tentar buscar a cura? Você vai gastar tudo, querido. Ou eu já te digo, não gaste suas energias, não gaste seu dinheiro. Você pode ir no psicólogo mais caro que tiver nos Estados Unidos. Você pode ir no melhor psicólogo, no melhor psiquiatra, no melhor o que for. Só Jesus pode te salvar. Só Jesus pode te curar. Você pode estar dizendo assim, Jonas, todo mundo aqui é salvo aqui dentro.
Todo mundo aqui já aceitou Jesus, eu já tenho Jesus no meu coração. E aí? Você está curado por completo, então? Porque se você fosse, você não estava aqui hoje não, querido. Você já estava lá no céu. Deus já tinha te levado. Algo dentro de nós precisa mudar. E eu quero dizer que só Jesus tem poder para fazer isso. Mesmo em meio à multidão que tocava e apertava e comprimia Jesus, ainda assim, ele foi capaz de sentir. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para cima. Mesmo em meio à multidão que tocava, apertava e comprimia Jesus, ainda assim ele foi capaz de sentir o toque diferente daquela mulher. Não importa onde estejamos em todos os sentidos, se pela fé realmente tocarmos em Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para nos sarar, curar e nos transformar por completo. Amém? Só Jesus é capaz de nos sarar, de nos curar e nos transformar por completo.